Bom dia! 12 de abril de 2025, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse, o 18º vídeo, 18 vídeos até agora. Para quem está chegando hoje aqui ao meu canal, uma explicação. Estou fazendo uma série de vídeos sobre uma entrevista do Drauzio Varela e o cantor Gilberto Gil. Essa entrevista está no canal Brasil. Aqui abaixo, leia aqui abaixo o link. Entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil. Clique aqui no link abaixo e você será remetido para a conversa dos dois. Apenas um trecho de 4 minutos. O Gilberto Gil pede ao Drauzio Varela que faça uma exposição se ele, Drauzio Varela, é ateu ou agnóstico. E aí o Drauzio Varela faz a exposição para o Gilberto Gil. E o Drauzio traz 6 afirmações. E quais são as afirmações? A primeira, o Drauzio diz ao Gilberto Gil: Gilberto, eu sou ateu. A segunda declaração do Drauzio, ele diz: Gilberto, as religiões pregam vida depois da morte. E cada religião tem um significado diferente de vida depois da morte. E eu não consigo acreditar em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio Varela, ele diz: Gilberto, religiosos dizem que ateus são pessoas de péssima índole, de péssima natureza, porque não acreditam em seus deuses. Então, religiosos têm uma visão distorcida dos ateus. Agora, a quarta afirmação. O Drauzio diz: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. A quinta afirmação do Drauzio Varela, ele diz: Gilberto, o princípio da fé é apenas acreditar. O princípio da fé é não contestar. O princípio da fé é não perguntar por quê. O princípio da fé é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta e última afirmação do Drauzio Varela. Ele diz: Gilberto, a existência de um ser invisível ou de seres invisíveis que comandam nossa vida aqui na Terra, isso é uma ilusão, Gilberto Gil. Eu não consigo acreditar nisso. Então, eis aí as 6 afirmações do Drauzio Varela, lá no canal Brasil. E ali, eu peguei, a partir dali, estou aqui fazendo uma série e fazendo um trabalho de primeira qualidade aqui, um trabalho de grande utilidade. Estou pegando comentários de ateus e de cristãos lançados lá no canal Brasil, principalmente, e também comentários de ateus aqui em minha página no YouTube. Então vamos aqui a mais comentários lançados lá no canal Brasil. Vamos lá. Estou aqui, com 12 comentários. Estão lá todos no canal Brasil. Então vamos aqui a mais um comentário. Então, gente, você que está assistindo ao vídeo, compare os comentários de ateus com os comentários de cristãos. Compare e veja a diferença. Então vamos aqui trazer aqui o Adilson Martins Batista. Comentou lá no canal Brasil. Está lá o comentário dele. Veja lá. Adilson Martins Batista. Ele fez esse comentário lá há 2 meses. Ele escreveu assim. Ele escreve em relação ao Dr. Drauzio Varela. Veja o que ele diz. Tão sábio e totalmente errado. Ele diz que o Drauzio Varela
com essas 6 afirmações, o Drauzio é muito sábio, inteligente, sabedoria. Só que o Drauzio está totalmente errado nas 6 afirmações. O comentário aqui do cristão. Então ele diz assim: tão sábio e totalmente errado. Ninguém nasce com a fé em Deus. Veja o que ele escreve. Ninguém nasce com a fé em Deus. E a verdadeira fé não é cega. Embora algumas religiões, agora sim, acredito, são responsáveis por esse pensamento. Deus está sim no comando, meu caro, mas não a nível pessoal. Essa é outra mentira criada pela maioria das religiões. Infelizmente, tenho que reconhecer que, na sua grande maioria, os ateus são criados pelas mentiras sustentadas por aqueles que deveriam sustentar e colaborar para a existência da fé. Gente, o Adilson Martins Batista, nesse texto aqui dele, você já percebeu aí, não é? Que ele está mais enrolado do que papel higiênico. Ele está mais enrolado do que papel higiênico. Mas é isso aí. Então aqui veja o comentarista, ele está dizendo que ninguém nasce com a fé em Deus. E aqui é verdade. Ninguém nasce com a fé em Deus. Ninguém nasce, criança alguma nasce com fé em algum Deus. Jamais. Quando uma criança nasce, ela nasce sem deuses. Ela nasce com ateísmo na modalidade ausência de deuses. Quando uma criança nasce, entenda bem, ela nasce nua, sem roupa. E quem coloca a roupa na criança? Os pais. A mesma coisa, a criança nasce sem deuses. E quem coloca um Deus na cabeça da criança? Os pais. Entendeu? Os pais. Ninguém nasce com a fé em Deus algum. Ninguém nasce com fé. A criança recebe isso aí da cultura, dos pais. Só que ele diz aqui que a verdadeira fé não é cega. E qual é a verdadeira fé religiosa? Ele diz que não é cega. Não disse nada. Não disse nada aqui o Adilson, não é? É o que eu digo, o comentário dele é mais enrolado do que papel higiênico. Ele diz aqui que algumas religiões é que propagam aí um Deus completamente insano. E ele diz que essas religiões é que são responsáveis por esse conceito errado de Deus. Então ele imagina aqui um Deus. E o engraçado, ele diz que Deus está no comando. Deus está no comando. Que comando? E ele diz que Deus está no comando. Aí piorou, aí ele diz, mas não a nível pessoal. Então ele diz, Deus está no comando, mas não a nível pessoal. O Adilson, repito, está mais enrolado do que papel higiênico, no que ele escreve aqui, o texto dele, entendeu? E ele diz, não é? Em suma, é só isso aí que ele diz, que ninguém nasce com a fé em Deus. E não nasce mesmo, não. Deus é colocado na criança pelos pais. Os pais colocam sua cultura nos filhos. A criança nasce sem Deus. Aí o pai vai lá, a mãe, e colocam o Deus deles, transfere para a criança, para o filho. A criança nasce sem roupa. Quem coloca a roupa na criança são os pais. Como também eles colocam a crença religiosa deles. Entendeu, gente? Então aqui o Adilson Martins Batista, aí começando esse vídeo aqui. E vamos aqui a mais ainda, não é? Vamos aqui ao Doc Caco, também lá no Canal Brasil. Ele escreve assim, a fé religiosa, ele está se referindo aí, ele deve ser cristão também. Então ele diz, a fé não faz morada em prepotentes, ele diz aí. A fé religiosa não faz morada em prepotentes. Então basta o Dr. Drauzio dizer que é ateu, e trouxe aquelas explicações, basta dizer isso para um cristão afirmar que o Dr. Drauzio é uma pessoa prepotente, só porque diz que
não acredita em deuses, entendeu? Então, o Doc Caco aqui, ele está dizendo que ateus são prepotentes, porque não reconhecem a existência de Deus. Não são prepotentes, não é isso. Ateus não são prepotentes, ateus são pessoas que raciocinam, ateus são pessoas que estudam, são pessoas que comparam, ateus são pessoas que não fogem da realidade, ateus são pessoas contrárias a ilusões, ateus criticam religiões, fé religiosa, ateus criticam a existência de extraterrestres, ETs, que visitam todos os dias o planeta Terra. Ateus são contra isso aí, porque os ateus são pessoas que conseguem separar o que é realidade do que é ilusão. Então, ateus não são prepotentes. O Drauzio Varela, quando diz que é ateu, ele não é prepotente. Quem diz que ateu é prepotente, quem diz isso é o homem religioso, entendeu? O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista, o homem religioso. Os ateus não, são pessoas críticas, são pessoas que estudam, comparam as coisas. Nada de prepotente em relação aos ateus. Uma bobagem aqui escrita pelo cristão Doc Caco. Vamos ainda a mais comentários aqui. Gente, todos aqui lançados lá no Canal Brasil na entrevista. Veja lá, apenas 4 minutos. A Neila Menezes, veja aqui, ela é ateia. Olha aqui, veja a diferença dos comentários dos ateus e dos cristãos. A diferença é gritante, gente. A diferença é gritante. Eu sou um especialista em interpretação de texto. Eu sou um especialista em interpretação de texto. Mas para você perceber a diferença de um texto de um ateu, de um texto de um cristão, não precisa você ser especialista em interpretação de texto. Você vai ver onde está a ilusão. Então aqui, ó, a Neila Menezes, ela comentou lá no Canal Brasil, está lá. Procure e você verá. Ela comentou há 3 meses. Então ela escreveu assim: sou ateia. 3 anos, sou ateia há 3 anos. 32 como evangélica praticante. Porém, nasci em uma família evangélica. Meu bisavô era pastor. Imagina, no meio desse povo todo, se tornar ateia. Imagina. E ela continua: porém, isso tudo começou bem antes. Não foi por raiva ou por perceber que a igreja é uma empresa. Então, belíssimo aqui o comentário da ateia. Veja o comentário dela, como é bonito, como é bem feito. E depois compare com comentários lançados por cristãos. Veja a diferença, é gritante. Estou dizendo aqui. Então veja a Neila Menezes, veja que ela não agride ninguém aqui. Quem crê, ela não agride. Ela diz que ela é ateia há 3 anos. E ela aí foi evangélica praticante. Veja bem, evangélica praticante. Na igreja evangélica ali quase todos os dias. E ela disse que nasceu em uma família evangélica. Viu aí a cultura? Ela nasceu numa família evangélica. Ela nasceu, a Neila Menezes, nasceu sem Deus algum, sem religião alguma. E depois os pais passaram a religião cristã evangélica para ela, para a filha. Viu aí a cultura interferindo na vida da pessoa? E ela diz aí que o bisavô dela era pastor evangélico. E ela diz aí, imagina, né? Uma ateia depois se tornar uma ateia no meio desse povo aí evangélico, não é? Aí ela diz, né? Que ela se tornou ateia não por raiva de qualquer coisa lá na igreja.
E também ela não se tornou ateia por perceber que a igreja é uma empresa, faturando dinheiro dos fiéis. Então ela se tornou ateia, veja bem, porque ela começou a raciocinar. Ela começou a pesquisar. Ela começou a ler a Bíblia com seriedade. Aí ela se tornou ateia. Ela não se tornou ateia, repito aqui, não foi porque ela ficou com raiva de evangélicos, não, nem católicos. E ela não se tornou também ateia por saber que a igreja é uma empresa. Igrejas cristãs são empresas, faturando muito dinheiro em cima dos fiéis, por meio de dízimos, ofertas e doações. Então ela se tornou ateia por estudar muito e por ver ali as ilusões na Bíblia. Viu aí? Comentário de uma ateia. Veja como é um comentário brilhante. É um comentário sem ódio. É um comentário sem ódio, o comentário dos ateus. Não trazem ódio. Viu a diferença? Viu a diferença? Vamos agora aqui a mais um comentário. E aqui é do Edson Martins. O Edson Martins mora em Rio Grande da Serra. Ele está sempre em meu canal, sempre comentando todos os dias. Mas aqui ele comentou lá. O Edson Martins, em Rio Grande da Serra, São Paulo, ele foi lá ao Canal Brasil e assistiu à entrevista do Drauzio com Gilberto Gil. Isso há um mês, há 30 dias. E o Edson Martins escreveu lá, no Canal Brasil. Ele escreveu assim: ser ateu é ser normal. Religião é ilusão criada por homens. Ateu usa a razão e ela não está nas religiões. Fácil de entender. Valeu. Viu aí o comentário de um ateu? Aqui, o Edson Martins. Olha que comentário brilhante. Ele aqui não ofende crente algum, mas ele diz uma verdade. A primeira afirmação do Edson aqui, ele diz: ser ateu é ser normal. E não é isso. O ateu é uma pessoa normal. O ateu é uma pessoa como qualquer outra. Apenas não acredita. Só isso. Mas é uma pessoa que tem suas qualidades e também seus defeitos. O ateu é uma pessoa normal. Por exemplo, eu sou ateu, eu sou ateu. Quando eu estou em qualquer ambiente, ninguém sabe que eu sou ateu. E todos me tratam, entendeu? Me tratam com consideração. Viu aí? Ninguém sabe que eu sou ateu. E eu não chamo a atenção de ninguém, porque sou uma pessoa normal. O ateu é uma pessoa normal, como diz aqui o Edson Martins. E ele diz: religião é ilusão criada por homens. Uma verdade absoluta. Não há como contestar o que diz o Edson Martins. Ele diz: religião é ilusão criada por homens. E é. Quem cria religião? Quem criou? O homem. O homem cria religiões. O homem cria deuses. O homem cria santos, santas. O homem cria religião. Religião é uma criação do homem. Quem discorda disso? Ninguém. É uma verdade absoluta. Quem cria religião é o homem. E hoje no planeta Terra temos, no mínimo, 10.000 religiões. Olha aí. Homens em muitos lugares do planeta Terra criando religiões. E religiões diferentes. Culturas diferentes. Criando religiões diferentes. O cristianismo é uma religião. Quem criou o cristianismo? Homens, seguidores de Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Quando Jesus morreu, lá nos 4 evangelhos, os seguidores de Jesus criaram o cristianismo. Olha aí, quem criou o cristianismo? Os seguidores de Jesus eram homens. Viu como é o homem que cria religião? O cristianismo foi criado por seguidores de Jesus. Jesus, quando era vivo, nas lendas do Novo Testamento, nos 4 evangelhos, Jesus não fundou religião alguma.
ele era judeu. Jesus era judeu de outra religião, criada pelos hebreus. Viu aí, gente? Então, quem cria a religião é o homem. Você tem budismo. Quem criou a religião budismo? Homens. E ali, Buda, inicialmente. Religiões, a religião hinduísmo, que acredita em vários deuses, lá na Índia, religião com vários deuses. Quem criou? O povo indiano. Então, é o povo que cria religiões com seus deuses santos e santas. E aqui continua o Edson Martins dizendo: ateu usa a razão. Veja bem, ateu usa a razão. E ela, a razão, não está nas religiões. Verdade absoluta. O ateu usa a razão, a racionalidade. O ateu, para acreditar, ele precisa de provas. Ele precisa de vestígios. Ele precisa de evidências. O ateu, ele usa a razão. Ele não simplesmente crê. Ele exige provas, vestígios. Entendeu? Ele exige isso, o ateu. É a razão, é a racionalidade. E a razão não está nas religiões. Entendeu? A razão não está nas religiões. As religiões propagam fantasias que a razão humana, o cérebro humano, bem crítico, rejeita. Rejeita. E aqui diz o Edson Martins, né? Ser ateu é ser normal, religião é ilusão criada por homens, e ateu usa a razão. Ela, a razão, não está nas religiões. Fácil de entender, ele diz. E é mesmo, é fácil de entender. Parabéns aí ao Edson Martins pelo brilhante comentário. Vamos aqui a mais comentários ainda. Aqui é o Rubens Campos. Rubens Campos. Ele escreve também lá na entrevista. Ele fez o comentário há 11 meses. Ele escreve assim: também não acredito. Olha aí. Também não acredito. Não faz sentido uma serpente, veja bem, falar com uma mulher. Um homem abrir o mar. Uma mula falou com um homem. Outro ficou 3 dias dentro da boca de um peixe. E assim vai. Parece tudo história. Fica difícil de acreditar nisso. Então aqui o Rubens Campos, você vê, é o comentário de um ateu, mas ele aqui não deseja mal para cristão algum. Veja a diferença do comentário do ateu para o comentário do cristão. O ateu aqui, ele diz que não acredita. E ele diz que não faz sentido acreditar numa serpente falando com uma mulher. E essa lenda de serpente falando com uma mulher está na Bíblia, não é? A serpente ali com Eva, não é? Aquilo ali é a criação de um escritor hebreu. Nunca uma serpente ou uma cobra falou. Aquilo ali são figuras de linguagem que muitos escritores utilizam, animais conversando com seres humanos. Você vê muito isso em livros de escritores. Então, lá na Bíblia, em Gênesis, uma serpente fala com uma mulher, mas não falou. Isso é criação de um escritor hebreu. Ele diz também que o homem abriu o mar, não é? Abriu o mar, Moisés. Moisés é uma lenda também lá na Bíblia. Nunca existiu um homem chamado Moisés que conduziu o povo hebreu até a terra de Canaã. São histórias inventadas por hebreus. Ninguém jamais abriu o mar. Ele diz também que uma mula, aqui um jumento, falou com um homem, não é? Um jumento com Balaão, também na Bíblia. Animais falando com seres humanos. Esse recurso é um recurso linguístico. Muitos escritores fazem isso. Animais falando com seres humanos. Muitos escritores. Isso é comum. Então isso aí é uma criação de um escritor hebreu. E ele diz aqui que outra pessoa ficou 3 dias dentro da boca de um peixe. No estômago de um peixe, um ser humano. Jonas, né? Também uma lenda bíblica. Jamais um homem foi engolido por um peixe e ficou lá dentro 3 dias. Isso é lenda, você não pode levar isso para o campo real. Isso é lenda, mais uma lenda bíblica, entendeu? E assim por diante. E ele diz que fica difícil acreditar nisso.
Mas é claro, você não pode levar isso a sério. Uma pessoa estudiosa que lê a Bíblia, ela sabe que a Bíblia está repleta de figuras de linguagem, metáfora, metonímia, prosopopeia, onomatopeia, são figuras de linguagem que os escritores bíblicos também usavam. Usavam também. E essas figuras também estão nos romances brasileiros, com José de Alencar, Machado de Assis, não é? E tantos outros, Aloysio Azevedo e tantos outros escritores, entendeu? Então os escritores, eles criam animais falando com seres humanos. Foi a mesma coisa que fizeram os escritores na Bíblia. Certinho, gente? Mais um comentário aqui, vamos lá. Agora veja um comentário de um cristão. Eu sempre digo aqui, compare o comentário de um ateu com o comentário de um cristão e veja onde está o ódio. Veja. Está no comentário do cristão. E aqui está um cristão, lá também no Canal Brasil. Veja lá, o Manuel Lima. Ele fez esse comentário há 11 meses. Cristão. Agora, olha aqui o ódio. Olha o ódio no comentário dele. Tem muitos queimando no inferno. Misericórdia, Senhor. Viu aí? Cristão, hein? Ó, tem muitos queimando no inferno. Misericórdia, Senhor. Manuel Lima. Comentário de um cristão. Olha aí. Olha o ódio. Para o Manuel Lima, que é cristão, ele diz aí que aquela pessoa que diz não crer em Jesus, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Então ele está dizendo aqui para o Drauzio Varela que tem muitos queimando no inferno e que o Drauzio será mais um a ser queimado no inferno quando morrer. Viu aí o que é o comentário do cristão? Diferente do comentário dos ateus? O comentário dos cristãos traz o ódio, traz a intolerância. Aqui ele diz, tem muitos queimando no inferno. Misericórdia, Senhor. Olha aí. Olha aí. O cristianismo prega isso mesmo. Essa maldade. Quem não crer em Jesus quando morrer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Que maldade! Que maldade! Punir uma pessoa simplesmente por não acreditar. Porque o cristianismo não traz a marca da tolerância religiosa. O cristianismo é mais uma religião intolerante. Não aceita a crença de outras pessoas em outros deuses. Entendeu? E aí está o Manuel Lima dizendo que ele é cristão, dizendo que tem muitos queimando no inferno e que o Drauzio será também aí mais um. Viu aí a maldade do cristianismo? É isso aí, gente. Então vamos aqui, já são quase 30 minutos. Vou encerrando aqui o vídeo e vamos para o próximo. Escreva, porque seu comentário com certeza será trazido para cá. Muito obrigado pela atenção.